Tudo é incerto, já reparou? E ninguém sabe o que vai ser daqui um ano ou logo mais. Mas vendo de perto nunca mudou. Era só a impressão que viver um roteiro às vezes traz. E não importa o quanto eu fizer, ainda que eu não quiser, as coisas são como elas são. Só resta encarar aquilo que vier, enquanto eu cuido de mim e acho a minha direção. A dor não vai desaparecer. Já chorei demais pra você sorrir. Eu fiquei pra trás pra só você seguir. Eu visitei o inferno pra me redimir. Não acreditei que pudesse sair. Eu já quis tantas vezes só desistir. Depois que eu perdi tudo e vi meu chão sumir. Mas eu ainda tô aqui. Passos errados na contramão, se aproxima o fim que eu já não sou capaz de evitar. Melhor seria ter ouvido a intuição em meio a todos os sinais que eu decidi por relevar. Não deveria me surpreender, ainda que negue, eu sei que pra você faz tempo que acabou. Perdi tanto de mim temendo lhe perder, e agora que fiquei só eu, já nem conheço mais quem sou. A dor não vai desaparecer. Já chorei
sempre tento entender o que ela significa, mesmo quando é no instrumental. Eu acho ela uma música melancólica e eu tava tentando ir sempre por esse lado dessa melancolia e tal. E não vinha, cara, não funcionava. E essa música, ela tem um quê de tristeza, mas não é uma tristeza de lamento, não é uma tristeza melancólica só. Ela também tem uma raiva embutida nela ali, que tem uma parada meio afirmativa. Ela veio desse momento, então, de ter passado por muita coisa difícil e olhado para trás e falou, pô, né, apesar dos pesares, ainda estamos aí, estamos correndo e tal. Então ela tem uma carga bem grande, assim, pra mim. Eu tento colocar na guitarra algo que me faça sentir a mesma coisa que eu sentiria se eu tivesse ouvindo em palavras ou me expressando em palavras determinada coisa. Ainda Estou Aqui, por exemplo, o solo dela ele é bem carregado de intenção mesmo, assim, sabe? Ele é um solo meio intenso, assim, não tem correria nem nada, que não é muito meu rolê, mas eu trouxe, por exemplo, o Kraken para dar aquela bagunçada. Eu gosto muito de referências tipo Robin Trower, Jimi Hendrix, aquele som meio setentão de extrato, meio psicodelia ali, né? E o Vibe ele entra nesse lugar. E o Vibe eu usei ele de duas formas nessa música. Nos versos eu usei ele naquele modo vibrato com a oscilação mais rápida. Para ele me traz na hora uma atmosfera assim um pouco mais melancólica, mais introspectiva. E no solo, que no meio da música ali eu acho que é o momento onde você tá realmente tipo jogando tudo pro alto ali e entendendo das coisas, né, e tal. Aí eu coloquei ele no outro modo mais agressivo, que eu acho que ajudou a expressar um pouco dessa situação meio desse sentimento meio caótico, porque tem o lance meio triste, tem o lance da raiva, tem o lance tipo de tá tudo meio fora do lugar, assim. Eu interpreto o Vibe, eu acho que ele é uma boa ferramenta nessa hora, assim. É uma pessoa que eu conheço desde o começo da marca, lá de 2017, 2018, quando eu estava começando os pedais. Um dos primeiros clientes que eu tive da Closevice, eu lembro que ele comprou um Blood Slug que tinha ali uma carcaça meio Helic, né, Jeff? Que era tudo meio lascado, mas ele falou, não, eu quero esse aqui porque esse aqui é diferente, esse aqui é mais autêntico, digamos assim. Era uma peça única, digamos assim. Ele quis ficar com ele e dali pra frente a gente criou uma relação mais próxima de amizade mesmo. E ver esse álbum se materializar, conhecendo o que aconteceu com o Jeff, como é que foi essa etapa da vida dele também, para além da música, né? Porque as duas coisas se convergiram, mas teve motivo, né, para as letras, para as coisas acontecerem. Eu vejo que as coisas tiveram motivos ali. Isso foi muito legal de ver essa materialização. E nós decidimos fazer essa cross sessions com ele para ajudar a divulgar nosso trampo do Devaneios, que é o álbum que ele acabou de gravar, o primeiro álbum, né? Espero que o primeiro de muitos, porque ficou legal pra caramba. Tanto a Cross evoluiu muito nesse processo, como eu posso ver que o Jeff evoluiu muito, tanto enquanto pessoa, quanto como músico. Eu sei que eu não devia, na verdade eu nem queria, mas é que eu preciso tanto, então dá pra entender. E além do mais não vai me fazer mal, se todo mundo também faz é porque é normal, então eu me permito. Eu faço as pazes com a culpa pra poder seguir. Então não me julgue, por favor, é só diversão como outra qualquer. E não se preocupe, eu tenho tudo no controle. Eu paro quando eu quiser. E assim a vida segue a gente, nem percebe ou se esquece ou faz de conta que nem viu. O corpo pede, a mente cede, ninguém mede as consequências pra manter as aparências ou preencher o vazio. Eu sei que eu não devia, na verdade eu nem queria, mas é que eu preciso tanto, então dá pra entender.
A Normose é uma dessas músicas que já tem vários anos. É uma música ali dos idos de 2016, 2017, mais ou menos, que foi quando eu comecei a fazer minhas primeiras experiências com home studio, programar bateria, né, pensar na música de maneira mais ampla e tal. E é uma música que eu gosto bastante. Era para ela ter entrado num trabalho anterior, o Alan tinha gostado muito dela, mas ela acabou ficando de fora, a gente optou por outras músicas e agora sentimos que era a hora dela entrar. E é uma música, ela fala de uma perspectiva como se eu estivesse falando de um vício, né, de uma parada que a gente não consegue se desvencilhar ali de alguma forma, mesmo tendo consciência daquilo. Mas a ideia não é ser uma música careta, ela não está fazendo apologia a nada, né? Até o próprio nome já diz, né? O lance do normose tem a ver com a patologia do normal. Então, a provocação, na verdade, dessa música era essa brisa de pensar no quanto das escolhas que a gente faz e os roteiros que a gente acaba vivendo aí, que são, na verdade, coisas que às vezes estão até pré-estabelecidas, assim, e a gente acaba seguindo determinados caminhos, mesmo que aquilo não seja exatamente o que a gente queria pra gente, sei lá, mais nesse sentido. Tem outras atmosferas na própria Normose também. A gente trabalhou muito com camadas. Todas as guitarras a gente fez overdubs aqui. Então eu gravei o som sujo, né, o som bem saturado, que era do Royal Breaker empurrado com o Albino. Mas para todas as guitarras, mesmo essas de riff sujos e tal, eu gravei um outro canal tocando a mesma coisa, só com o Albino, né, em saturações diferentes, mas sempre aquela casquinha de overdrive, porque aí quando eu junto as duas coisas, eu tenho o corpo daquele timbre mais sujo, mas eu tenho a definição também desse outro canal do Albino. Então isso me ajuda a ter um pouco mais de clareza. E aí, além disso, em algumas das músicas, como no caso da Normose, por exemplo, a gente ainda fez mais algumas camadas, utilizando o Airborne ou utilizando o próprio Kraken também, para criar uma sensação, na Normose, mais uma vez, criar aquela sensação de coisa meio caótica ali, dar um movimento assim para a música. Cara, além de ser meu amigo, assim, eu sempre fui muito fã do trabalho, né, do Jeff como guitarrista. Foi muito legal ele confiar de trazer as músicas dele pra gente poder fazer aqui. A gente tinha feito um EP, na verdade foi para ser um EP, mas foram 4 singles, na verdade, né, antes de gravar o Devaneios. Então quando surgiu a possibilidade de a gente fazer o disco, eu fiquei extremamente empolgado. Então foi muito legal trabalhar essas músicas, né, algumas já tinham vários anos, né, essas ideias que o Jeff já tinha composto. Foi bem legal poder compilar isso e criar um disco com a identidade sonora igual a gente fez com o Devaneios, sem ficar de rasgação de seda, né? Foi um trabalho incrível, né? Foi o último disco que a gente lançou, assim, que eu lancei aqui do Studio Rock, foi o Devaneios, né? Foi um trabalho incrível de realizar, foi um trabalho que envolveu, além de muita musicalidade, músicos incríveis, né? Tanto o Jeff, o Tercinho e os contatos, né, que fizeram parte. Além da parte musical, envolveu um lance emocional muito, muito grande, assim, porque as letras, elas têm um conteúdo, assim, cara, extremamente emotivo, né, muito fortes, que falam muito sobre uma determinada época, e eu acho que vai tocar muitas pessoas, além da música de qualidade, se você prestar atenção nas letras, né, e tentar entender o que rola por trás daquilo. Acho que isso é muito legal, né. Devaneios funciona real numa época digital onde você vê vários singles e músicas que não tem uma ordem que você precisa escutar e tal. O Devaneios vem na contramão, trazendo músicas que se conectam e conectam o ouvinte, né, com letra e melodia. Foi uma grande realização para a Cross e pessoalmente também por ver esse material saindo com esses timbres, né, que em partes foram dos pedais, outras partes foram dos processos da produção. Porque, como eu já disse no outro Cross Sessions, uma das coisas que eu mais gosto com a Cross é ver os pedais sendo utilizados no processo de criação artística e ouvir eles em músicas autorais, principalmente, ver em palco, ver ao vivo. Essas coisas são o que me trazem mais prazer de ter a marca e nesse sentido foi muito legal poder acompanhar esse processo.